Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Gente, eu só queria lembrar a todo mundo que todas as sugestões aqui pro podcast são bem válidas. Então, se você tiver alguma sugestão, algum feedback ou alguma crítica até mesmo, você pode mandar um e-mail pra gente lá no submundo@gmail.com ou mandar pelo Instagram no @submundo. Lá eu sempre respondo, eu sempre falo com todo mundo, eu sempre mando e-mail de volta. E assim, muita gente mandou uma mensagem pelo Facebook e eu demorei pra responder. O problema é que por algum motivo bizarro o Facebook não me avisa quando manda uma mensagem. Então, deem preferência pra mandar pelo Instagram ou pelo Gmail, porque é mais fácil pra mim de ver, tá bom? E lembrando que o podcast aqui ele é mantido pelos patrões, que colaboram todo mês e ganham de volta um episódio a mais, acesso exclusivo ao grupo dos patrões e alguns outros mimos que só eles recebem. Então, se você quiser também se tornar um dos patrões, é só acessar o PicPay, o Patreon ou o Catarse e procurar lá Sobre o Mundo. Você vai achar facilmente a gente, tá bom? E aí você ajuda o podcast a crescer cada vez mais. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobre o Mundo Terror. Sobre o Mundo Terror. É a primeira vez que conto essa história a alguém. E talvez pode ser a última, porque eu finalmente fui encontrado. O ano era 1994. Eu tinha 15 anos e morava em uma pequena cidade dominada principalmente por frequentadores de igrejas e casais idosos que não se davam bem. Então, nunca havia muito o que fazer lá. As únicas coisas que chamaram a minha atenção foram os videogames. Eles eram bem básicos na época, mas minha família não era rica o suficiente para comprar um daqueles que você podia ter em casa. Era bem no meio do verão, quando começou a se espalhar a conversa sobre um fliperama entrando no prédio onde ficava a velha loja de fitas de vídeo. Meu amigo e eu, vamos chamá-lo de Terry, estávamos muito animados, visto que era uma opção muito mais econômica para nós e nossos pais para a gente ter a chance de jogar um videogame. Haviam pôsteres por toda a cidade, todos brilhantes e lúdicos, detalhavam que o fliperama abriria domingo, às 9 horas, o que era incrivelmente conveniente. Naquela noite, eu trouxe minhas revistas para o Terry, porque a mãe dele não estava disposta a gastar dinheiro com besteiras como essa. Ficamos acordados até as primeiras horas da manhã, folheando-as, até enfiar em nossas cabeças cada jogo feito até então. Por fim, nós dois desmaiamos no chão. As luzes acesas, as revistas fechadas e as mentes maravilhadas. Eu acordei com o som da mãe de Terry saindo para seu serviço religioso semanal. Olhei para a parede e vi o relógio, 8h06. Querendo chegar cedo para que pudéssemos ser os primeiros da fila, acordei Terry e disse a ele para se preparar. Nós dois tomamos banho, trocamos as roupas de ontem por algo mais fresco e pegamos alguns trocados que a mãe de Terry havia deixado para nós no balcão da cozinha. Antes de sairmos, olhei para o relógio e eram 8h47. Demorou cerca de 10 minutos para caminhar até lá. Quando nos aproximamos da fila na porta, havia um punhado de pessoas, sem filhos da nossa idade, apenas alguns rejeitados sociais mais velhos que não tinham nada melhor para fazer. Pulamos na fila para garantir nosso lugar, como a quarta e a quinta pessoas a entrar no fliperama. Colocamos nossos olhos contra a janela frontal do fliperama para bloquear nossos olhos do sol. E o que vimos surpreendeu nossas mentes de 15 anos. Fileiras e mais fileiras de jogos do estilo arcade. Porém, algo chamou mais minha atenção. 2 grandes portas duplas com a inscrição "A experiência da realidade virtual". Ouvir aquelas palavras virtual e realidade na mesma frase, naquela época não fazia absolutamente nenhum sentido para mim. Então, nos intrigou a ponto de colocá-las no topo de nossa agenda sobre o que fazer às 9 horas quando as portas se abrissem. Os jogos de fliperama ganharam vida em uma fantástica exibição de luzes e cores, e as portas se abriram. Um homem careca com uma cicatriz na lateral da cabeça saiu e fez um gesto para a pequena fila em que poderíamos entrar. Enquanto eu passava por ele, ele me lançou um olhar vazio
que me deu uma sensação extremamente desconfortável. Continuamos através das portas e entramos no espaço fantástico cheio de luzes e sons que entusiasmaram Terry e eu ainda mais. Sem dizer uma palavra, corremos para as grandes portas duplas e as abrimos. Elas eram surpreendentemente leves, e nós dois entramos na sala aos tropeções. Havia uma mulher careca com uma cicatriz na cabeça, parada ao lado de uma mesa com vários dispositivos circulares volumosos. Nós dois nos endireitamos, um pouco envergonhados, e seguimos em sua direção. Ela estendeu a mão esquerda e, silenciosamente, apontou para o papel na mesa com a mão direita. O papel dizia 2 quartos por jogador para a experiência de jogo mais envolvente nos dias de hoje. Lute contra a raça alienígena que está atacando a base lunar. Você é a única esperança. Terry tirou as moedas de sua mãe e entregou $1 em troco à mulher careca. Ela, inexpressivamente, pegou o dinheiro e agarrou um dos dispositivos circulares volumosos sobre a mesa, gesticulando para que o fizéssemos também. Nós dois pegamos um e vimos enquanto ela o colocava na cabeça, cercando-o como um capacete. Nós iríamos fazer o mesmo, mas ela gesticulou para que não o fizéssemos. Ela passou por uma porta lateral e voltou com 2 dispositivos de aparências de blaster de Star Wars. Terry e eu os tiramos das mãos dela com entusiasmo e os examinamos com admiração. Eles eram surpreendentemente pesados. A mulher apertou um botão e uma porta de metal grossa se abriu. Ela passou pela porta e nós a seguimos com atenção. Descendo um lance de escadas, chegamos a um corredor longo e estreito que levava ainda mais escadas. Quando chegamos ao fim, entramos em uma sala incrivelmente grande, exceto por uma porta listrada de preto e vermelho do outro lado. As paredes da sala inteira estavam cobertas por uma substância opaca, parecida com vidro. Terry e eu trocamos olhares animados e seguimos para o meio da sala. A mulher nos ajudou a equipar os capacetes e blasters. Não conseguimos ver nada. Pensando que era alguma brincadeira, eu estava prestes a tirar o capacete quando ele, de repente, ganhou vida. A tela dentro do capacete se iluminou e eu olhei em volta para ver um lugar totalmente diferente do que a sala estava antes. Estávamos na lua, do lado de fora de um prédio com bandeiras canadenses. Eu olhei para Terry e ele estava em um traje de astronauta, carregando o mesmo blaster de antes. Eu ouvi um grito estridente através do meu capacete, que fez Terry e eu pularmos. Sons na lua? Ah, bem, afinal era um videogame. Naquele momento, olhamos para a origem do som horrível, para ver o que só posso descrever como um verdadeiro monstro. Era esguio e rastejava sobre 4 patas. Meu primeiro pensamento foi que seu rosto era formado por apenas 2 buracos negros profundos, presumivelmente olhos. Parecia doente e ferido enquanto se movia em direção a nós. Seu rosto se abriu para formar uma boca que exibia fileiras de dentes afiados como navalhas. Ele parou seu avanço e ficou de pé nas patas traseiras, expondo garras que pareciam poder cortar carne humana como manteiga. Ele se lançou em minha direção com uma velocidade surpreendente. Eu congelei. O tempo ficou lento enquanto eu observava o monstro voar graciosamente pelo ar em minha direção, a boca aberta e as garras estendidas. Naquele momento, ele foi repentinamente e violentamente jogado para o lado, quando uma haste de fogo vermelha explodiu um pedaço do seu torso e o jogou voando. Olhei para o Terry e vi seu barril fumegando. Este breve momento de surpresa foi interrompido por mais gritos de outros monstros surgindo à distância. Abalado por quase perder o jogo, bem nos primeiros momentos, demorei um segundo para entender a situação. Proteja a estação espacial, mate monstros, permaneça vivo. Fácil o suficiente.
Uma explosão de adrenalina me atingiu quando os monstros surgiram sobre as crateras e colinas. Havia pelo menos 20 e eles não estavam rastejando como o último, mas sim correndo em nossa direção com 2 pernas, agitando as garras em espasmos a cada membro de seu corpo, aparentemente se contraindo a cada segundo ou 2. Sem hesitar, Terry e eu começamos a usar nossas armas contra eles. Eles se afastaram cerca de 10 metros antes que o último desabasse no chão imóvel. Mais gritos monstruosos vieram de trás, quase sobre nós, muitos para dizer especificamente. Terry e eu começamos a atirar incontrolavelmente na multidão de criaturas que correram em nossa direção. Terry estava atirando nos que estavam na minha frente, assim como eu. Eu percebi tarde demais que as ações de Terry eram tolas, enquanto os monstros caíam sobre ele, cobrindo-os de vista. Ele gritou de dor, atirando descontroladamente na multidão de criaturas. Eu consegui derrubar o suficiente deles para que eles recuassem, percebendo que eu era uma ameaça. Eles rastejaram de volta pelas colinas e crateras, revelando o corpo de Terry, imóvel no chão. Eu o encarei por 1 minuto ou mais, vendo se ele estava bem, quando um grito muito mais profundo, grogue, ecoou pelo ar. Virei-me para ver uma criatura, maior do que as outras, caminhando lentamente sobre 2 pernas pela superfície lunar em minha direção. Suas garras eram visivelmente mais longas e seus dentes curvados para dentro. Mudei meu foco de Terry para o monstro, e assim que fiz, ele parou de avançar sobre mim, virou à direita e começou a caminhar em direção ao horizonte. Ele parou, ergueu sua garra de pesadelo e não cortou nada, mas ao fazer isso, o que só posso descrever como um rasgo no ar se formou. Ele continuou batendo até que o rasgo se transformou em um buraco. Ele desapareceu naquele buraco. Eu fiquei lá confuso e ouvi gritos, tanto de humanos quanto de aparelhos eletrônicos estragados. Por uma fração de segundos, a mensagem erro 0001 foi exibida na minha tela. Então, tudo escureceu. Esperei alguns instantes antes de tirar meu capacete e vi o que só posso descrever como uma carnificina absoluta. Criaturas com pedaços explodidos estavam espalhados por toda a sala grande, cercados por poças de lodo amarelo. Eu olhei para os meus pés para ver Terry caído no chão, com várias lacerações espalhadas por seu corpo. Agachando-me, tirei seu capacete e vi que ele estava morto. O choque da morte do meu melhor amigo foi interrompido pela abertura das paredes e mais monstros surgindo. Instintivamente, levantei o blaster e comecei a atirar. Funcionou tão bem quanto no jogo. Deixei-los cair quando saíram do buraco e os mantive afastados. Finalmente, eles pararam de vir. Eu encarei a lacuna na parede. Ninguém mais emergiu da escuridão, além da abertura do vidro. Olhei ao redor da sala, para notar que a porta listrada de preto e vermelho tinha sido arrancada. Percebendo que esta era a minha única saída, fui até lá e atravessei o que restava da porta. Eu estava agora em uma espécie de sala de controle. Corpos masculinos carecas estavam espalhados pela sala, com sangue cobrindo a maior parte do chão. Todos os aparelhos eletrônicos da sala foram destruídos, todos com enormes marcas de garra. O silêncio da sala foi interrompido por um movimento atrás de mim. A maior das criaturas emergiu de um corredor escuro, curvada para caber na abertura, mostrando para mim todos seus dentes e garras. Ele se aproximou, com o mesmo grito profundo e grogue que eu tinha ouvido antes. Sem nem mesmo questionar minhas ações, retirei o blaster e pulverizei em toda a sala na horripilante criatura. Ele se encolheu na escuridão de onde tinha vindo, e eu o ouvi correr pelos corredores até que o som diminuiu para nada. Eu caminhei em direção à escuridão, o blaster puxado, e eu fui engolido por ela. Eu tateava pelos corredores escuros e subia as escadas pelo que parecia uma eternidade, ocasionalmente sentindo longos arranhões nas paredes deixados pelo monstro. Rosnados baixos e estrondos metálicos ecoaram pelos corredores inexplorados. Minha curiosidade foi interrompida quando virei uma esquina para ver a luz vindo de uma janela quebrada bem acima do chão. A parede e o chão estavam cheios de longas marcas de arranhões, lama amarela e vidros quebrados.
Subi a escada para entrar em uma pequena sala cheia de engenheiros e uma porta ligeiramente aberta. Espiando, vi a mulher que havia conduzido Terry e eu para essa confusão horrível. Eu entrei, apontei meu blaster e segurei o gatilho até que ela estava irreconhecível. Minha mente entorpecida com a pura raiva da morte do meu melhor amigo. Do nada, mais homens carecas invadiram a cena. Eu fiquei lá, com cortes, hematomas, lodo amarelo e sangue cobrindo meu corpo, enquanto todos eles olhavam fixamente para mim. Empurrando a multidão, corri para fora do arcade com um blaster na mão. Isso aconteceu há 21 anos, e os homens carecas com cicatrizes têm me perseguido desde então. Muitas vezes penso no tempo que Terry e eu passamos no jogo. Como poderia ter sido tão diferente? Se não fosse por ele, nós dois estaríamos mortos naquele lugar horrível. Já tentei contar aos outros, mas desisti há muito tempo, pois todos pensam que eu sou louco. Eu fui pro oeste e pra costa, mas não importa o quão longe eu vá, eles sempre parecem me alcançar. Eu os vejo andando nas ruas, em restaurantes, até na TV. Juro que um deles se parece com o Terry. Às vezes, à noite, ouço os gritos daquele monstro à distância. Temo que meu tempo seja curto. Enquanto eu gravo isso, vejo um homem careca e cheio de cicatrizes sentado sob a luz de um ponto de ônibus do outro lado da rua, olhando fixamente para minha casa. Eu posso ouvir ruídos de arranhões na minha porta dos fundos, acompanhados por um gemido baixo. E a cada dia que passa, eu consigo perceber que eles estão mais próximos de me pegar. Gostaram da história, seres do submundo? Um pouco de ficção científica e terror pra vocês. Eu sou um grande fã de ficção científica, então sempre quando eu acho ele casado com alguma coisa que eu gosto, eu fico muito feliz em ler e até contar pra vocês. Então, fica um pedido aqui pra vocês. Corram lá no YouTube e se inscrevam no nosso canal. Também vão lá no Instagram e procurem o @submundo e sigam a gente, porque a gente gosta de interagir de volta com o nosso público. Então, é realmente sempre muito bom falar com vocês. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.